sou Leonardo Barros, eu sou engenheiro ambiental e sanitarista. Eu sou um dos integrantes aqui da Envipro, né? Já trabalho aí há um bom tempo na área de recuperação de áreas degradadas e da área de regularização ambiental como um todo, né? Então, eu sempre atuei desde o início de minha carreira aí na iniciativa privada, como gestor de projetos, concluindo até avançando aí, né, até a parte de gerente na área ambiental e cuidava de diversos processos de regularização e dentre todos esses processos, né, de obras de alto impacto, de obras bem extensas, existiam também várias necessidades aí de elaboração dos planos de recuperação de áreas degradadas, né. E assim, desde o início de minha carreira, né, desde a faculdade, desde a minha época de estágio, essa é uma área que sempre me fascinou muito e que foi uma área que eu realmente dediquei meu estudo, desenvolvi trabalhos e assim, sou completamente apaixonado aí por essa área. E hoje, né, a gente teve essa ideia de criar esse bate-papo com vocês sobre recuperação de áreas degradadas, para que a gente explicasse um pouco, né, que muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreensão aí da matéria, da ciência e principalmente da execução do plano, né, que o plano é o documento técnico que a gente fornece para os órgãos ambientais, enfim, né, para aquela instituição que está ali cobrando da gente que a gente faça essa recuperação. Ou até o plano que vai servir a gente para proativamente a gente desenvolver, né, algum processo de recuperação, seja numa área nossa, seja em algum outro local. Então, esse PRAD simulado, né, que a gente chama aí, ele é um dos pedaços de alguns cursos nossos, né, falando um pouco da Envipro. A gente é uma empresa que desenvolve cursos e treinamentos na área de meio ambiente. Já temos 3 anos aí na área, já formamos mais de 300, 400 pessoas aí em recuperação de áreas degradadas, fora outros temas como licenciamento, direito, enfim, ecologia. A gente desenvolve aí essa parte especializada e o PRAD simulado, ele nada mais é do que um pouco do que a gente juntou aí de conteúdo, que a gente juntou de entendimento referente a essa matéria. Né? A gente sempre gosta, dentro dos nossos cursos, dentro dos nossos bate-papos, em palestras, de trazer um pouco dos insights e de alguns quesitos de gestão, né, que fazem com que a gente se atrapalhe um pouco do dia a dia. A ideia do PRAD, pessoal, não é a gente focar muito na ciência, na doutrina técnica, até porque a gente não tem tempo para explorar isso de uma forma muito ampla, mas a gente conseguir trazer aqui alguns insights de como vocês podem pensar, ponderar, iniciar a elaboração de um plano de recuperação de áreas degradadas, que nada mais é que um documento técnico, né, que retrata toda essa ciência da restauração, que retrata toda essa doutrina que existe por trás, né, voltada para conceitos de ecologia, em conceitos de ecologia da paisagem, de restauração ecológica, e tudo isso, né, é refletido em um plano, que um plano ele é um plano execuível, né, é um projeto ali que a gente vai descrever para devolver aquela área a uma condição previamente estabelecida, né? E isso a gente vai ver um pouco que é um dos objetivos do nosso documento. Mas eu vou dar encaminhamento aqui e a gente vai conversando. Bom, então essa aula, né, ela tem o objetivo de responder um pouco essa pergunta, que é uma pergunta que a gente ouve muito em nossos cursos, é uma pergunta que a gente discute bastante, né, que é a dificuldade de materializar o conteúdo técnico, a teoria, a ciência em um documento técnico, né, em um documento técnico que pessoas vão interpretar, que pessoas vão ler, que vai ser necessário executar esse documento técnico. Então tudo isso ele precisa ser transformado de uma forma didática, de uma forma técnica, de uma forma bem fixada, para que a gente consiga, né, responder àquela exigência que esteja ali vindo para a gente, né? Lembrando que o PRAD ele é um documento técnico que ele pode surgir em várias etapas aí do nosso processo ambiental, né? Então existem etapas existe o plano de recuperação de áreas degradadas, ele pode ser cobrado já no momento inicial do licenciamento, como é no caso, por exemplo, de empreendimentos de mineração, ele pode surgir como um condicionante, ele pode surgir como resultante de um TAC, por exemplo, com o objetivo de reparar um dano que tem ali ocorrido, ou seja, ele tem momentos processuais e ele tem etapas em que ele é exigido.
né? E tudo isso são premissas que vão estabelecer a gente urgência, critério, prazo para o estabelecimento de nosso documento. Então, nossa ideia aqui é tratar um pouco assim do passo a passo e de algumas dicas que a gente traz aí durante a elaboração. Então, primeira etapa aí, né, que eu quero mostrar é a diferença entre o documento técnico e a execução do serviço, né? Isso eu acho bem interessante, porque como eu falei do momento processual, muitas vezes a gente é contratado, a gente está ali elaborando um documento técnico que muitas vezes a gente não vai executar. E por a gente nunca ter executado, às vezes, né, um plano de recuperação de áreas degradadas, a gente não consegue retroalimentar esse documento de uma forma que ele esteja mais prático, mais conciso, otimizado, com eficiência orçamentária de planejamento, para que a gente consiga fazer um documento mais execuível, né? Esse é um dos problemas que a gente encontra aí, que são documentos com muitas técnicas, com muitos desafios e muitas vezes a gente não consegue executar, ou a própria pessoa que vai executar ali, ela tem um momento, né, técnico, um momento financeiro diferente daquela proposta que você está ali colocando para executar. Então, é bem interessante a gente saber que quando a gente está elaborando, né, esse documento técnico, alguém vai executar esse plano de recuperação de áreas degradadas. Então, a gente precisa pensar nessa sinergia para que quando a gente estiver elaborando, a gente saiba as condições e as possibilidades que aquele local, que aquela pessoa, que aquela empresa tem para executar esse plano. E a gente tentar fazer isso da forma mais ecologicamente correta, com muitas premissas, tentando devolver o máximo de serviços ambientais, mas principalmente devolvendo, né, principalmente tratando o objetivo que a gente vai colocar no plano. O plano ele vai ter vários objetivos, né? Eu gosto do conceito que fala que o plano de recuperação de áreas degradadas, a recuperação de áreas degradadas, ela tem o objetivo, né, de devolver aquele ambiente através de um plano pré-estabelecido. Então, muitas vezes a gente tem aquele conceito que a recuperação de áreas degradadas, ela vai servir diretamente para devolver aquela mata original, aquela vegetação primária que ali tinha, e muitas vezes o objetivo do plano não é exatamente esse. Ele pode ter um objetivo distinto, né, de retornar à condição original. Né? Ele pode ter o objetivo de cessar os fatores degradantes, de devolver aquelas principais características que façam com que seja retomada aquela resiliência e aquele ambiente ele seja ali desenvolvido a partir da devolução daqueles parâmetros. Então ele tem vários objetivos, né? E a gente vai constar isso dentro do nosso documento técnico, que é o plano de recuperação de áreas degradadas, que é o plano que tem fundamentação legal, que tem base jurídica, mas a gente vai tratar um pouco mais dele aqui. Beleza? Então, nessa etapa, eu queria mostrar para vocês essa conexão que existe entre elaboração e execução, né? Porque eu mesmo já tive vários problemas de campo de executar planos mal dimensionados, mal execuíveis, com técnicas assim rudimentares, e ao mesmo tempo a gente elaborar um plano muito técnico e muitas vezes a gente não vê essa execução em campo, quando não é a gente que acompanha. Mas vamos seguir aqui, né? Dentro do nosso PRAD simulado aqui, a gente vai simular também aqui uma área para a gente recuperar, né? Então, essa área em que a gente vai trabalhar aqui hoje é uma área em que ela foi degradada, né? Ocorreram ali impactos, ocorreram remoção de vegetação, enfim, uma série de intervenções naquela determinada área em que havia um almoxarifado e um bota-fora que eles foram demolidos, né, e removidos aqueles resíduos após a execução de uma obra e a gente recebeu essa demanda de elaborar esse plano, né? Então a gente vai trabalhar aqui agora em como a gente poderia elaborar esse plano, né? A gente teve aqui o primeiro insight que havia um almoxarifado, né, uma área grande de construção, né, de alvenaria, bloco, banheiro e um bota-fora. Que um bota-fora, para quem não sabe, né, acho que todo mundo aí já deve ter um conhecimento, é um local em que você deposita resíduos, né, geralmente resíduos inertes, para que você consiga fazer ali como se fosse uma estação de transbordo para esse resíduo ser removido para o local em que ele for destinado aí no ambiente final. Então, para isso, aquela área tratada, aquela vegetação ali foi removida para que esses resíduos ocupassem esse lugar aí temporariamente.
Então, né, por onde começar? Né? Por onde é que a gente vai começar o nosso plano de recuperação de áreas degradadas? Então, meu primeiro conselho aqui, né, minha primeira dica é que a gente tem que ter um termo de referência. Né? Mas não precisa ser aquele termo de referência legal. Se a gente estiver desenvolvendo uma reparação de um dano, vamos supor que a gente não tenha esse termo de referência vindo do órgão. E existem sim normativas legais, né? O próprio termo de referência que a gente vai apresentar aqui, ele é retirado da instrução normativa de 04 de 2011, aí do IBAMA, onde ele traz algumas referências, né, para a elaboração de um plano de recuperação de áreas degradadas, mas ele nada mais ele será o seu roteiro, né, onde você vai seguir ali aquelas premissas para a elaboração do seu documento técnico. Então ele é o seu projeto básico e assim você pode, a cada vez que você vá executando, identificando novos pontos, vendo fatores que vão facilitar o trabalho, que vão trazer maior resultado ambiental ali para o processo, você ir incluindo, né, novos quesitos no seu termo de referência e você ter aí o seu balizador. Esse seu balizador vai inclusive nortear a elaboração do seu orçamento, nortear a sua elaboração de sua execução, tá bom? Então vamos começar aqui, né, apresentando um pouco do termo de referência, né? Tem alguns quesitos aqui e a gente vai falar um pouco sobre eles. A primeira parte, né, que é a primeira parte que é de caracterização, ali está a implantação, tá? Mas é caracterização, ele tem o objetivo de fazer aquela primeira análise, o diagnóstico daquela área. Então ele descreve a origem da degradação e a caracterização regional, local e da área a ser recuperada, né? Esses dois itens 2 e 3 aí, né, ele é mais conhecido como diagnóstico, né? Um pouco mais como diagnóstico, caracterização, meio biótico, meio físico, meio socioeconômico, onde a gente vai ver ali e verificar quais são os parâmetros que existem, que ainda podem ser aproveitados, as regiões limítrofes ali da área do empreendimento. Então, nessa primeira parte, né, eu diria que é uma das partes mais importantes e fundamentais aí do plano de recuperação de áreas degradadas, né? A partir de uma boa caracterização, a partir de um bom diagnóstico, a gente vai conseguir ter muito mais insight e muito mais conhecimento na definição das técnicas, né? Porque muitas vezes, né, eu já passei por isso várias vezes, eu vejo aluno falando, professor, não vou fazer um PRAD que não entendo muito de planta, não sei qual é a planta. Pessoal, a especificação da técnica é o que a gente vai fazer no final, é a última coisa, né? Existem vários tipos de técnicas, o PRAD não se limita a ser um plantio de mudas, um recobrimento, existem várias outras técnicas de nucleação, enfim, de diversidade, em que a gente pode incluir aí dentro do processo. E quanto mais a gente tiver informação referente ao diagnóstico, mais a gente vai ter certeza e mais a gente vai ter segurança na definição das técnicas. E esse primeiro item aí, da origem da degradação, ele também é fundamental, porque você só vai conseguir recuperar se aquele fator degradante que tiver ali, ele tiver sido cessado, né? Então, se você tiver ali uma movimentação de terra muito grande, se você tiver ocorrendo ali erosões, se você tiver com fluxos direcionais ali, muita energia cinética ali dos recursos, enfim, do escoamento superficial, você não vai conseguir desenvolver o projeto. Você vai trabalhar primeiro com a seção do fator degradante para depois você tratar com a introdução de outras técnicas, né? Então é bem interessante você saber qual é a origem dessa degradação. O objetivo, né? O objetivo, ele é uma parte aí que você vai escrever, mas ele é fundamental. Eu vou até dar uma atenção mais a ele mais à frente, porque o objetivo ele é muito alimentado até pela situação, pelas premissas de projeto, né? Vou dar um exemplo. Se você está fazendo um PRAD de uma forma proativa, em que você quer, por exemplo, recuperar uma área de uma fazenda sua, onde você quer desenvolver ali determinadas, enfim, recuperar uma condição ali, você tem o seu time, você tem o seu tempo para desenvolver, para acertar, para errar, para testar, para elaborar um viveiro, para identificar as relações entre as mudas, e você vai poder fazer isso com um pouco mais de calma. A partir do momento em que você está respondendo, né, de repente a um processo, a uma reparação de um dano, você precisa dar um resultado mais rápido, né? E essas duas diferenças aí de situação e de cenário podem fazer com que o objetivo do seu projeto seja diferente. Então, por isso que as premissas iniciais no desenvolvimento do PRAD, elas são tão fundamentais. Então, na segunda etapa aí, né, a gente vai tratar da implantação.
que a gente vai objetivar essa área degradada como um todo e a gente vai descrever todas as medidas de contenção à erosão, de preparo, recuperação do solo, definição dos plantios, definição das técnicas e além disso, né, a gente vai informar todas essas técnicas e todas as áreas. Então é nessa etapa aí, né, que a gente vai fazer a definição das técnicas. Lembrando, a gente fez a origem da degradação, a gente fez ali a caracterização ambiental, o diagnóstico, definiu os objetivos e a gente vai para a descrição das técnicas. Depois da parte de descrição das técnicas, a gente vai tratar das medidas de acompanhamento. E dentre elas estão a descrição dos tratos culturais, o monitoramento, a elaboração de indicadores, a periodicidade de mensuração desses indicadores, para que a gente saiba se o nosso plano ali, né, se a nossa área, ela está alcançando o objetivo ao que o projeto se pretendia. Então, a gente vai precisar também descrever todas as medidas de acompanhamento e também todas as definições de planejamento e orçamento. Então, a gente vai tratar todo o cronograma físico e financeiro e todo o memorial de cálculo e toda a parte orçamentária que vai desenvolver o nosso projeto. Beleza? E com isso, né, a gente conclui aí o nosso roteiro em que vocês vão poder seguir. Esse é um padrão, né, eu acho um padrão bem legal, um padrão objetivo, e vocês podem ficar à vontade aí de trabalhar com eles, e eu acho que eles seguem uma premissa bem interessante, né? Mas a gente vai tratar um pouco mais eles na prática, para vocês verem o entendimento disso, né? E aí, durante esse período, né, eu falei um pouco dessas premissas de projeto, no que é que isso influencia, e, pessoal, a premissa de projeto é o que o cliente vai passar para você, referente à necessidade, né? Eu passei até por uma situação há pouco tempo, um próprio cliente chegou para mim e falou, eu queria um orçamento para um PRAD. Eu falei para ele, não, tranquilo, a gente pode sim executar, a gente elabora, mas eu preciso que você me dê algumas informações, eu preciso saber qual a extensão da área, qual foi o impacto que teve naquele local, o que foi que gerou essa degradação, o que é que motiva a elaboração desse PRAD. Né? É um requisito do Ministério Público, é uma notificação do órgão administrativo, né? O que é que está motivando isso? E isso tudo, para mim, são definições de premissa, né? Que com base nessas premissas é que eu vou definir o meu plano. E isso tudo influencia, inclusive, na elaboração do meu orçamento, né? Se eu tenho uma área muito extensa, com impactos variados, com a complexidade maior, eu vou ter mais tempo, eu vou ter mais honorários para trabalhar, para conseguir elaborar ali enfim, juntar todas essas peças e elaborar um PRAD mais satisfatório. Então a gente precisa compreender essas premissas, porque elas vão influenciar nesses três grandes grupos que a gente viu, né? A partir das premissas, a gente vai definir o objetivo. Ah, você tem recurso para implantar? Você tem a possibilidade de fazer uma execução rápida, um recobrimento? Então o objetivo ele vai depender de recurso, ele vai depender de prazo, ele vai depender de direcionamento, das condições que estão no local, do tamanho da área, de ideologia. Então, em uma outra área mesmo, né, que a gente fez o desenvolvimento de um PRAD, existia uma pressão social bem grande, né? Assim, o PRAD, a área que ia ser recuperado, ela tinha um uso pela comunidade, né? E esse uso era um uso religioso, né? Então, existia ali um entendimento da comunidade de quais espécies, né, se adaptavam com tais espécies, e isso muito associado à religião. Então, o fator social também, ele é muito ponderável e ele faz parte do objetivo, porque, por exemplo, nesse projeto, um dos objetivos foi fazer a definição e as especificações de plantio junto à comunidade, né, ouvindo a contribuição deles, para que eles fizessem parte disso e a gente conseguisse ali, né, especificar da maneira que não ocorreria nenhuma intervenção social para prejudicar o projeto mais à frente. Né? E tudo isso também, né, ele vai ser fundamental para o diagnóstico. Então, por exemplo, se o cliente ele já passou por um processo de licenciamento e ele tem todo um diagnóstico da área, ele tem todo o levantamento florístico, levantamento fitossociológico, ele tem ali vários índices, ele tem o entendimento de fauna, levantamento de fauna, de hábitos, e tudo isso vai ser muito diferente de você desenvolver toda a caracterização de diagnóstico das áreas. Então deve constar no seu checklist, né, quando a gente vai iniciar esse primeiro trabalho,
a documentação que já existe ali referente àquele local. E por último, né, vai entrar a parte das definições da técnica, que muitas vezes a disponibilidade de recurso ela vai influenciar muito na definição destas técnicas, assim como no prazo, assim como a possibilidade de execução ali naquele momento. Então, a gente ouve muito falar, né, quando participa de audiências no interior, quando fala um pouco de reserva legal, de recuperação, da deficiência, né, da dificuldade de se recuperar áreas pelo alto custo que isso envolve, né? E realmente não é barato se desenvolver ali e recuperar uma área. Mas ao mesmo tempo, né, com um pouco mais de técnicas, um pouco mais de estudo, né, e a evolução que a área da restauração está tendo ao longo do tempo, a gente consegue fazer a definição de medidas mais otimizadas, de medidas menos custosas, para que a gente consiga reduzir esse valor aí por hectare, por metro quadrado da elaboração de um PRAD, né? Então, tudo isso aí parte um pouco na definição das premissas. Então, só retornando aqui, pronto. Aqui, né, falando um pouco do nosso trabalho, a gente viu lá que a gente vai trabalhar com uma área que ela teve um almoxarifado que foi demolido, um bota-fora que foi demolido. E baseado nessas premissas, né, a gente retorna para o cliente e pergunta para ele, né, o que é que te motivou esse PRAD, onde ele é, qual é a área. E aqui ele já traz algumas informações para a gente, que ele fala, né, que é o PRAD, a gente já viu do antigo alojamento e bota-fora, e a empresa ela não cumpriu uma condicionante, ou seja, existia uma condicionante ali, né, decorrente do licenciamento ambiental, a empresa não cumpriu esse condicionante e foi estabelecida sua licença e o Ministério Público foi acionado. Então isso aí é uma resposta a uma ação civil pública que foi impetrada aí por uma promotoria de meio ambiente e esse é o nosso cenário para a elaboração do plano, né? Então o que é que a gente tira daqui, né? A gente tira disso aqui. É um processo que está sendo notificado, faz parte de uma ação civil pública. A gente vai precisar reparar esse dano, isso não é mais discutido, isso é um fato, né? A gente foi acionado. Então a gente tem um risco aí, né, de responder esse projeto, de mandar a resposta, de recuperar a área. A gente tem ali um custo, né, que vai ser ocorrido por conta desse risco, dessa urgência, e um prazo de resposta ali no cumprimento dessa definição, que ele colocou aqui um monitoramento mínimo de 5 anos. Beleza? Então, bora dar uma olhada aqui em nossa área, certo? Bom, pessoal, a primeira etapa aqui, né, é a gente dar essa visualização. Eu não trouxe aqui nenhuma análise aprofundada do ponto de vista de geoprocessamento, de SIG, para mostrar que até com análises mais simples a gente consegue fazer o desenvolvimento de bons projetos. Mas vamos lá. A primeira parte, né, depois de a gente já ter levantado essas premissas, é uma área de Ministério Público e tudo isso, a gente vai seguir aquelas premissas que a gente viu no termo de referência. E aquela primeira premissa que a gente trabalhou foi com a origem da degradação. Então vocês podem ver aqui que toda essa área aqui, né, ela está aqui degradada, ela tem sinais diferentes de degradação, ou seja, a gente tem uma área aqui que já parece ter algum aspecto de regeneração ocorrendo. A gente tem áreas aqui com solo mais exposto, né, bastante, e a gente tem também uns cenários de circunvizinhança aqui um pouco diferentes, né? A gente tem uma área aqui ainda preservada nessa região e a gente precisa trabalhar com toda essa área aqui. Então, o primeiro passo é fazer essa definição da poligonal de estudo. Então, quando a gente for fazer essa poligonal da área objeto do PRAD, a gente precisa determinar, né? Então, a gente vai pegar essa referência, muitas vezes isso é a matrícula, ou a gente vai delimitar essa área de recuperação, e a gente vai trabalhar um pouco, né, com o que ocorria de origem da degradação. Então, de que forma essa atividade ela estava espacialmente acontecendo aí, né? Porque a gente sabe que tinha um bota-fora e a gente sabe que tinha um alojamento. E essas duas atividades ela têm características que podem gerar aspectos de degradação distintos, né? Dentro de um bota-fora, apesar de ser resíduos inertes, pode ocorrer, por exemplo, de colocar outros tipos de resíduos no local. E o solo, inclusive, está contaminado ali naquele momento da recuperação. Então,
a gente questionando o cliente, a gente consegue compreender aqui, né, que o alojamento ele acontecia nessa região aqui e o Botafora e acontecia nessa região em amarelo e aqui ocorreu muito tráfego de maquinário, né? Então, só para exemplificar aqui melhor a origem dessa degradação, isso aqui seria mais ou menos o barracão onde funcionava o almoxarifado. Então a gente dá para ver ali como é o nível de intervenção. Ali no meio, né, como funciona o Botafora, a área de depósito de resíduos, e ali à direita a gente consegue ver o tráfego de maquinários. Então cada área dessa, né, ela tem uma característica diferente referente à origem da degradação. Então, na elaboração do documento, a gente vai ter que descrever a origem dessas degradações. Então, a gente vai expor a construção, a terraplanagem, o tráfego de maquinário, a compactação, o depósito de resíduos, né, a forma que modificou o solo referente a esses impactos, a forma com que esse resíduo foi amontoado, a possibilidade de contaminação a partir do depósito de resíduos, a possibilidade de contaminação a partir do tráfego de veículos ali, que pode ter contaminado com óleos, com graxas, e aí a gente consegue começar a organizar na nossa cabeça, né, a partir da origem da degradação, quais são esses possíveis insights aí que a gente vai definir para cada área, beleza? Então, a gente vai ficar mais ou menos assim, tá? Então, na origem da degradação, pessoal, a gente já consegue descrever todos esses itens aí. Aqui, né, eu tenho algum exemplo, né, do que vocês podem listar dentro da elaboração da origem da degradação, que é a construção civil, a possibilidade de edificações, a movimentação de terra, o Botafora, o trânsito de pessoas, a execução de supressão de vegetação, a demolição e remoção de resíduos. Tudo isso aí são aspectos e impactos, né, que vocês podem listar na origem da degradação para compor esse capítulo do plano de recuperação de áreas degradadas. Certo? Então, pessoal, um momento aqui, né, de reflexão que eu coloco é que assim, a análise minuciosa, né, dessa degradação anterior e da due diligence do local, eu vou falar um pouco disso, ela vai trazer considerações para a realização de ensaios e investigações comprobatórias, né? Isso, inclusive, foi até uma pergunta que eu já recebi de um aluno aqui, né, do curso online, que foi assim, se existe essa etapa aí, né, de realizar ensaios e investigações na hora do PRAD. E obviamente, né, que nesse primeiro momento é que a gente está entendendo a origem da degradação, a gente precisa entender se existia ali uma possibilidade de ter alguma contaminação ou algum depósito de algum poluente ali no solo em que a gente vai precisar trabalhar em cima disso, né? E a due diligence, pessoal, é quando a gente faz aquela análise ali do empreendimento, mas não só daquele empreendimento, né? Faz uma análise geral das atividades que já aconteceram ali, em como aconteceu, e a partir dessas análises, a gente vê a possibilidade da realização ou não de ensaios. E nessa etapa ainda, né, de caracterização. Então, da descrição da origem da degradação, a gente vai ter aí essa etapa de poder, né, propor análises para a gente compreender a situação daquele solo. Até porque eu sempre gosto de solicitar a análise do solo, para que a gente, apesar de já ter uma compreensão a depender da característica pedológica do local, geomorfológica, é interessante a gente ver as condições ali atuais para quando a gente for fazer as especificações das técnicas, né? Tanto das técnicas de contenção, como das técnicas de plantio, das técnicas de nucleação, a gente vai conseguir ter mais segurança ali na especificação. Então, né, partindo um pouco e saindo dessa etapa de origem da degradação, a gente tem a etapa de caracterização da área. Então, a gente vai analisar tanto do ponto de vista do meio físico, como do meio biótico e do meio socioeconômico, e ele vai ser aí o nosso maior fornecedor de dados, né? Então, essa caracterização, pessoal, ela é bem relevante, né? Eu dei aqui um aspecto socioeconômico, eu sempre gosto de trazer, que muitas vezes o pessoal pergunta, pô, o que é que o social tem a ver e o que... Enfim, tem tudo a ver, né? Porque assim, você está trabalhando em uma área que tem vizinhos, é uma área que tem ali outras pessoas no local. Então, muitas vezes, se tiver um cultivo de um gado, por exemplo, no local, e você não cercar a sua área, e você fizer ali um plantio com foco em leguminosas, que são bem proteicas, né, e você pode ter ali suas mudas perdidas
pelo gado, né? Ele vai se alimentar ali e você vai estar perdendo dinheiro, enfim, né? Tem toda essa caracterização social que tem que analisar ali da região. Do meio físico e meio biótico, análise de fauna, da flora, e do meio físico de todos os aspectos geológicos, geomorfológicos, de tudo que você tiver ali referente à área, tá? E essa etapa, pessoal, é a etapa mais densa, né? É a etapa que envolve mais estudo, que envolve mais cuidado, mas como eu falei um pouco, né, referente ao momento processual da elaboração do PRAD, muitas vezes ele está atrelado a condicionantes, ele está atrelado a processos posteriores ao licenciamento. E estando em etapas posteriores ao licenciamento, muitas vezes já tem muito estudo feito da caracterização de vegetação, da caracterização de meio físico, que a gente pode também utilizar como dado secundário de nosso projeto. Obviamente que se a gente sentir a necessidade adicional de alguma etapa de campo, de alguma etapa de constatação, a gente pode sim sugerir a inclusão de novos parâmetros, de novas análises. E aqui, né, no caso desse projeto, a gente tirou aqui algumas premissas de diagnóstico, né, que ela está inserida dentro do bioma da Mata Atlântica, é uma área de restinga, né, apesar de vocês não verem ali muito branco, né, que o pessoal associa muito a restinga ao branco, ela é uma área de transição ali, meio que de restinga, onde ela já tem uma área bem arbórea, e enfim, mas é a área que é classificada no local. Tem algumas fitofisionomias ali encontradas, tem um remanescente florestal ao norte, tem um solo arenoso com presença de silt, provável material de empréstimo, e tem um clima úmido, compreendendo ali chuvas durante o período de abril e julho. Tá? Essas são algumas das informações que vão constar no diagnóstico, né? E vocês vão descrever todas. Tá? Aqui a gente só trouxe alguns exemplos para que vocês vejam um pouco como é que funcionam esses estudos dentro do projeto. Então, aqui já é um pouco um mapa, né, de uso e ocupação, digamos assim, um mapa onde a gente consegue já expandir a nossa área diretamente afetada e compreender a circunvizinhança dentro do diagnóstico, porque quando você vai elaborar, né, o diagnóstico para a elaboração do seu PRAD, você precisa fazer uma definição de uma área de recorte, né? Até onde você vai estudar dentro dessa sua caracterização, dentro desse seu diagnóstico, né? Nesse caso, a área vermelha eu posso considerar ela como uma área que foi diretamente afetada, mas com certeza toda aquela área adjacente é também uma área de influência direta do projeto. E a gente, dentro desse estudo aqui, compreende aquelas áreas como uma área de recorte, porque para a gente é importante saber o estágio daquela vegetação ao norte, é interessante a gente saber as condições das áreas úmidas, para saber se aquela intervenção ali está gerando alguma influência naquelas áreas úmidas, e é interessante a gente ver também o nível de regeneração dessas outras áreas, né, herbáceas arbustivas, das áreas circunvizinhas, até para a gente aprender, né, um pouco mais e entender mais como está a questão dos propágulos vegetativos ali naquela área. Então a gente define essa área de recorte e consegue fazer aí um estudo, uma definição de alguns estudos. E a partir disso a gente vai listar toda a parte de caracterização, como eu já falei, do meio físico, condições, propensão à erosão, assoreamento, declividade, enfim, toda a parte de meio biótico da flora, meio biótico da fauna e toda a parte aí socioeconômica, onde a gente vai fazer, principalmente, pessoal, da flora, é bem relevante que a gente tenha o levantamento florístico, pelo menos, o levantamento fitossociológico e fitofisionômico ali daquela região. E, ao mesmo tempo, a gente consiga entender um pouco nesse levantamento os hábitos e as relações entre a flora e entre a flora e a fauna, para que a gente consiga entender ali as referências de dispersão, o que é que consegue colocar ali, a avifauna, a mastofauna existente, para que a gente consiga também tratar nas especificações e já consolidar com esses levantamentos. Aqui, né, tem os objetivos da área degradada. Enfim, aqui a gente falou um pouco disso mais à frente, só que eu trouxe de volta, já chegando, né, saindo da parte de origem, vindo para a parte de caracterização e chegando na parte de implantação. Então, na parte de implantação, a gente vai objetivar essa área degradada como um todo e a gente vai informar as técnicas, a gente vai tratar sobre todos os quesitos de mensuração e a gente vai também, né, dizer, especificar as espécies vegetais que vão ser utilizadas, as técnicas referentes a isso. Então, né, aqui a gente já indo um pouco para a parte de definição das técnicas,
a gente consegue aí, e um passo, né, uma etapa bem legal que a gente passa aí para vocês, é a execução do zoneamento, né? Essa, principalmente em áreas extensas. Isso é uma, isso é uma estratégia que eu acho bem relevante, né? Que a gente adota nos projetos, que a gente estuda aqui, trata muito com as pessoas, que é quando a gente consegue fragmentar um grande problema com pequenos problemas. E a gente consegue, né, definir unidades mais homogêneas de intervenção, em que a gente consiga especificar técnicas diferentes a depender do impacto dessa área. Sempre lembrando do aspecto sinérgico que pode ocorrer entre essas áreas. Então não adianta a gente utilizar uma técnica, por exemplo, ajusante, não cessar o fator degradante e amontante, e a partir disso, né, a gente está ali prejudicando uma área a partir de uma técnica que a gente especificou em outra. Então a ideia do zoneamento, né, é a gente conseguir fazer essa fragmentação, não fragmentação do ponto de vista ecológico, tá, pessoal? É a divisão desse grande problema em problemas menores e tratar com mais eficiência o projeto no monitoramento. Então ali a gente coloca o primeiro passo, né, se embasar pelo diagnóstico, identificar essas unidades de paisagem, analisar indicadores como proximidade com fragmentos vizinhos, nível de degradação, e a partir disso a gente definir quais são as técnicas que vão compor esse projeto. Nesse caso aqui, a gente dividiu aqui em 4 áreas, né? A gente dividiu uma área 1 aqui, que foi a área que basicamente ficou almoxarifado. Ali tem a área 2, que foi a área que teve a maior parte do bota fora. E a área 3, né, que é uma área que ela está mais próxima do fragmento vizinho, em que a gente pensou na possibilidade de inserir algumas técnicas diferentes, né, pelo fato de estar mais próxima e de repente ter um trânsito de fauna ali mais específico. E na área 4, a gente já tem ali uma área que apresenta um pequeno aspecto de regeneração, e dentro desse pequeno aspecto de regeneração, a gente pode também definir a especificação de uma técnica diferente. Tá? Mas o objetivo nosso aqui é tratar muito mais sobre a composição do documento, né? Então, dentro do segundo passo aqui, né, a gente vai partir para a definição das técnicas e da metodologia de trabalho. O pessoal ficou um pouco pequeno aí, tá? Mas eu vou tentar mandar por e-mail para vocês essa apresentação, para que vocês também consigam dar uma olhada, se quiserem estudar. Mas a ideia aqui não é tratar muito das técnicas, apesar de, se houver dúvidas, a gente tirar aqui na nossa etapa de bate-papo, mas tratar muito mais sobre a fundamentação da elaboração do documento, né, que a gente está fazendo essa construção. Bom, nessa primeira etapa aqui, né, a gente fez algumas especificações pela área e pelo todo o estudo, caracterização. Então a gente vai ter um revolvimento de solo ali, né, uma possibilidade de descompactação. A partir disso, a adubação verde com o plantio de leguminosas, e a gente vai utilizar o plantio de mudas, né, com espaçamento aí de 3x3, com espécies de recobrimento, né, basicamente, e em um segundo momento, a inclusão de espécies de diversidade. Tá? Pessoal, durante o período aqui eu posso estar falando de alguns quesitos técnicos, mas realmente a gente não tem tempo de abrir todos esses quesitos, né? Faz parte aí de um contexto muito maior. Então, nessa área 2 aqui, a gente trabalhou também com revolvimento de solo, adubação e plantio. Elas são áreas que tinham características semelhantes e, ao mesmo tempo, essa área do Botafora, ela vai ser também objeto de análise e ensaios, né, para que a gente consiga comprovar que o uso que foi dado àquela área ali, ele está sendo utilizado com aquele objetivo. Ele foi utilizado com aquele objetivo. Nessa quarta área aqui, né, essa é uma área que já estava com uma percepção de regeneração, então a gente trabalhou com a erradicação de espécies invasoras e o plantio de enriquecimento, né, que é um pouco diferente do plantio que está citado um pouco acima. A técnica do plantio de enriquecimento, ela tem o objetivo de fazer uma inclusão maior de diversidade naquele local, que é uma área que já apresenta aspectos de regeneração, algum tipo de vegetação constituída, e a gente consegue criar, né, fazer um plantio mais espaçado a partir de espécies de diversidade. Então essa é uma técnica definida aqui na área 4, e a partir 3 aqui, né, a gente trabalha também com revolvimento de solo, e a gente trabalhou com a inclusão de outras técnicas de nucleação,
né, que as técnicas de nucleação são onde a gente vai inserir poleiros artificiais, transposição de galharias, porque essa é uma área que ela está mais próxima ao fragmento. E em estando mais próximo do fragmento, a gente consegue trabalhar um pouco melhor com essas técnicas. Certo? Tá tudo. Bom, pessoal, como a gente está na parte de técnicas aqui, né, eu já vou começar a trabalhar com uma primeira pergunta aqui, que foi da Márcia. Né? Ela perguntou se pode se trabalhar com a inclusão de espécies exóticas no seu PRAD, né, dentro da especificação. Bom, pessoal, o que é que acontece, né? Dentro do PRAD, você vai ter o seu objetivo, né? Quando você vai definir se é restabelecer alguma condição, se é você devolver aquela área o mais próximo possível da condição original, de uma floresta bem estabelecida. Assim, se o seu objetivo for esse, eu não recomendo a utilização de espécies exóticas, né? A gente tem várias espécies aqui, diversas, né? Espécies nativas, que podem desenvolver o seu papel ali, e a inclusão de espécies exóticas, ela pode inclusive gerar um problema dentro do seu PRAD, né? É normal a gente ver em alguns lugares, até um pouco por falta de conhecimento mesmo técnico, a inclusão de algumas espécies exóticas pelo fato dela crescer rápido, dela dar sombreamento, de ela gerar matéria orgânica, mas ao mesmo tempo, né, se essa espécie exótica ela tem a capacidade de se tornar invasora, se ela tem a capacidade de competir com as outras espécies que estão ali, muitas vezes você pode estar inserindo um problema dentro do seu PRAD. Então, eu não recomendo, né, a utilização de espécies exóticas. Entretanto, né, existem alguns locais e algumas possibilidades que você vai precisar usar para alguma medida de cobertura muito rápida, muito agressiva, em que ela não tenha competição, em que você precise drenar o solo, e aí podem existir algumas que você consiga especificar, mas mesmo sabendo, né? O interessante da restauração e da recuperação é que a gente sempre inclua diversidade, a gente trabalha sempre com vegetação nativa. Né? Podem ocorrer hipóteses de uso de uma exótica em uma área muito íngreme, de repente uma braquiária, um capim mais agressivo para fazer uma contenção, pode, né? Mas não é recomendado. O recomendado é a gente trabalhar sempre com diversidade e sempre com vegetação nativa que possível. Tá? Então, pessoal, voltando um pouco aqui para a aula, eu queria botar uma pergunta aqui que ela fazia um pouco referente às técnicas. O terceiro passo, né, é a elaboração do cronograma e orçamento. Né? Então, nessa parte de cronograma e orçamento, a gente vai descrever as atividades, né, incluindo todas as atividades de tratos culturais, e a gente vai fazer a elaboração de um orçamento estimado, né, onde a gente vai acompanhar ali durante a nossa obra. E nossa etapa de acompanhamento, né, vindo aqui um pouco para os tratos culturais, a gente vai descrever todas as etapas que a gente precisa para a manutenção daquele plantio, né? Isso é um outro erro que ocorre muito nos PRADs, é a gente não dar a atenção necessária para os tratos culturais, né? Então, assim, a manutenção, eu diria que ela é 70%, 80% aí do sucesso de um PRAD. Então, se você vai fazer ali o desenvolvimento, um plantio, uma nucleação, se você não monitorar e executar tratos culturais, fazer a remoção de espécies invasoras, se for necessário fazer adubação, fazer um pouco de retenção hídrica ali próximo à muda para que ela consiga sobreviver a determinado momento, fazer coroamento, combate a formigas, combate a pragas, a gente precisa, né, fazer esse monitoramento para que nosso dinheiro investido ali ele não seja perdido. Então, esses tratos culturais, eles são inseridos na maioria dos termos de referência e eles têm que estar incluídos no seu documento e também espaçado o seu planejamento ao longo do tempo. Né? Então, por último aqui, pessoal, já indo para a fase de planejamento, a gente vai concluir o nosso plano de recuperação de áreas degradadas a partir da elaboração do nosso cronograma. Né? Ficou um pouco claro, né? Mas como eu falei, eu vou conseguir mostrar para vocês, mas a ideia daqui é mostrar um pouco dos avanços. Né? Você vai descrever aqui todas as suas áreas, área 1, área 2, área 3, e você vai colocar o seu prazo aqui
para você iniciar todas as suas atividades. Inclusive, né, a gente precisa ter muito cuidado com as manutenções e os prazos, porque informando isso ao órgão, muitas vezes é o que vai balizar as vistorias, as análises de que seu projeto ele está tendo encaminhamento, certo? Então, né, só trazendo aqui relembrando o que a gente viu um pouco aqui, a gente começou, né, do PRAD com a origem da degradação, onde a gente descreveu, a gente viu o nosso PRAD lá, a origem da degradação do Botafora, do alojamento. A partir disso, a gente vem para a caracterização. Essa caracterização é toda a parte de diagnóstico, é uma parte concisa ou grande, multidisciplinar, que envolve muitos estudos, mas ao mesmo tempo eu já falei que a depender do momento processual, a gente consegue pegar isso de outros locais. A partir disso, a gente vem para a especificação das técnicas, então a gente vai fazer a definição. Eu dei aqui também uma dica legal aí da gente tentar fazer esse zoneamento e definir técnicas diferentes, a depender daquelas condições, daquelas unidades de paisagem semelhantes que existem ali. E a partir disso a gente vai especificar todas as nossas técnicas, né? Aí as técnicas são as mais diversas. A gente pode utilizar plantio de mudas, transposição de serrapilheira, cercamento, transposição de galharia, adubação verde, contenção à erosão, enfim, é uma série de técnicas aí que a gente pode utilizar, beleza? E concluindo isso, a gente vai um pouco para a fase de acompanhamento e monitoramento, onde a gente vai trabalhar com a descrição dos tratos culturais e as suas periodicidades, e a partir disso o nosso planejamento de execução e nosso planejamento orçamentário. E com isso a gente consegue aí executar o nosso PRAD. Então, basicamente, do que eu apresentei aqui, o que a gente precisaria era escrever, né, e transformar isso tudo, relatar isso tudo e transformar isso num documento um pouco mais complexo, tá bom? Então, eu vou ver aqui já se tem mais alguma pergunta para que a gente responda aqui antes de eu prosseguir. Bom, qual é o nome dela? Deise Corrêa perguntou aqui, né, se eu poderia falar um pouco da fauna, né, de puleiros artificiais e se existem algumas outras técnicas. Bom, Deise, é uma boa pergunta, né? Quando eu falei um pouco de nucleação, né, os puleiros entram aí também como uma técnica de nucleação. Então, dá uma explicada geral aqui dos puleiros artificiais, para quem não conhece um pouco, né? Você desenvolve uma estrutura, né, uma estrutura grande, uma estrutura alta, que pode ser de bambu, de madeira, de galharias, enfim, do que você conseguir aí, é uma estrutura alta, e a partir disso, né, você cria uma pausa entre dois fragmentos florestais para que o pássaro passe dentro desse período e ele descanse, e a partir dali, né, ele consiga fazer ali suas fezes, e dentro dela elas vão ter todas as sementes que ele se alimentou, e na base do puleiro vai começar a se gerar um núcleo de propágulos, né? E a partir desse núcleo de propágulos você vai recuperando a área de uma forma mais simples, de uma forma mais otimizada, né? Então ela é uma técnica excelente, é uma técnica de baixo custo, né? É um pouco do entendimento do comportamento da fauna dali, mas é bem interessante que a gente tenha esse diagnóstico da fauna antes da gente desenvolver essa técnica, né? Para identificar a fauna que tem ali, identificar o estágio de regeneração, identificar como estão aquelas vegetações, a capacidade de voo, essa pausa, quais são as espécies que estão parando ali, para que também a gente precisa monitorar para que outras espécies que a gente não está esperando, elas comecem a surgir ali, né? Se a gente estiver cercado de vegetação exótica, de outros tipos de espécies que os pássaros se alimentam, né? A gente precisa controlar isso. Então é uma técnica bem interessante, e em relação à fauna, né, é bem importante que a gente conheça os hábitos, né, principalmente da fauna ali do local, porque a gente vai trabalhar no PRAD, né, com dispersão. Então, o que a gente vai colocar ali, as primeiras espécies, por exemplo, de recobrimento que a gente introduz, são espécies que, primeiro, têm uma capacidade de nitrogenar o solo, as leguminosas, fabáceas, ela tem essas funções aí, né? Ela tem nódulos que conseguem fixar o nitrogênio, e a gente precisa dar mais caráter orgânico àquele solo, então a gente usa muito leguminosa, e ao mesmo tempo a gente utiliza muita vegetação com sementes tipo drupas, ou com outros tipos de sementes que têm uma capacidade de atrair a fauna, né? E atraindo a fauna, eles consigam fazer essa dispersão.
E é bem interessante a gente entender quais são os hábitos daquela fauna para que a gente consiga, inclusive, fazer especificações que atraiam aquela fauna a gerar dispersão ali. Então é uma pergunta bem relevante e assim, os puleiros é uma técnica barata, é uma técnica interessante, mas tem que monitorar e também conhecer os hábitos e fazer as especificações do plantio em função desses hábitos também vai trazer muita característica interessante aí para o seu projeto. Tá? Bom, pessoal, esse aqui é o fim, mas não é o fim das perguntas, tá? É o passo a passo que a gente trabalhou aí. Agora eu vou responder mais algumas perguntas que para enriquecer um pouco aqui. Próximo. Pessoal, se a pergunta não ficou contente, ou tiver mais algum quesito, pode falar comigo aí, tá? Bom, o Emerson Barbosa, né, ele está perguntando quais profissionais podem fazer o PRAD, se existem especificações técnicas. Bom, ó, o que eu tenho conhecimento, né, de que pode assinar o PRAD é o engenheiro florestal, o engenheiro agronômico, o biólogo e, mais recente, o engenheiro ambiental, a partir de uma resolução que saiu no CONFEA. Então, essas profissões são as que eu tenho conhecimento e, ao mesmo tempo, né, o PRAD ele é sempre multidisciplinar. Então, por exemplo, se você vai incluir um diagnóstico de meio físico dentro do seu PRAD, esse meio físico ele tem que ser assinado por uma pessoa habilitada. Se você vai incluir um levantamento fitossociológico dentro do seu PRAD, ele tem que ser feito por uma pessoa habilitada, por um engenheiro florestal, por um biólogo. Então, ele é um documento multidisciplinar. Então, é bem interessante a gente saber. Agrônomo, florestal, ambiental e biólogo, né? Esses são os que eu tenho conhecimento. E a partir disso, se você tiver capítulos específicos que exijam habilitação, você precisa incluir junto a RT desses profissionais. Thaís Jucá perguntou se existe algum livro base para estudar as técnicas de recuperação. Thaís, assim, eu estudei muito por livros variados, né? Eu nunca achei assim um livro bom, interessante, consolidado, que ele liste tudo, assim. Tem alguns livros legais, tem um guia passo a passo de Danilo Sete, que é uma recuperação de áreas degradadas. Tem como? Tem os livros de Efraim Rodrigues e Richard Primack, né, que é o Biologia da Conservação e a Ecologia da Restauração, que eu também utilizo muito como referência aí para os projetos. Teve um livro aqui do sul da Bahia que foi editado por vários artigos que eu também utilizo bastante. Tem um livro específico para recuperação de praias e dunas. Eu posso, né, eu vou enviar um e-mail para vocês amanhã, agradecendo, óbvio, a participação de vocês. Eu posso já listar algumas referências de livro para estudar. Agora, como a recuperação de áreas degradadas, né, ele deriva muito da ciência da restauração, da ecologia, dos serviços ambientais, as fontes, para você ter uma compreensão mais sistêmica, elas são meio separadas, né? Você estuda ecologia por um, você estuda um pouco das técnicas por outro, você estuda sobre serviços ecossistêmicos por outro, você estuda sobre fisiologia da planta por outro, você se estuda sobre fenologia por outro, e aí você consegue compor. Mas eu posso listar alguns e passar para vocês. Dois que eu gosto muito é o Biologia da Conservação e a Ecologia da Restauração, de Richard Primack e Efraim Rodrigues, porque ele dá um cenário legal sobre ecologia que traz muita base para a gente para a execução do PRAD. Quais consequências? Bom, Daisy perguntou também, né, que se por alguma situação ela não conseguir executar o PRAD no tempo, né, quais são as consequências? Daisy, isso depende muito do porquê você está fazendo o PRAD. Né? Então, eu não vejo isso como uma consequência grave, por exemplo, se o andamento dele não for o esperado, né? Porque ele depende de muitos fatores. Né? Mas se você atrasar a execução dele, por exemplo, a entrega do documento, ele depende muito do seu objetivo. Se, por exemplo, você foi notificada pelo Ministério Público e ele falou, me apresente o PRAD, né, o documento técnico, em 60 dias. Você precisa cumprir esse prazo. Né? A não ser que você protocole dilação de prazo, que seja negociado, você vai precisar cumprir.
Mas se eu entendi um pouco a sua pergunta, né? é, Na execução, se você executou e por algum acaso não teve um desenvolvimento no período que você planejou, não tem problema. Né? Vão ser feitas vistorias pelo órgão ambiental, pelo órgão fiscalizador, você vai apresentar tudo o que foi feito e a partir disso eles vão avaliar se o monitoramento está adequado. Se não estiver adequado, provavelmente eles vão solicitar que vocês continuem o monitoramento por mais algum período. Tá? Mas é só trabalhar com prazo, gestão de prazo. Se não conseguiu, pede dilação, com quesitos legais, enfim. Ricardo Fontes, aqui que mandou pelo WhatsApp, ele botou aqui, como posso monitorar e provar a eficiência do meu PRAD? Né? Essa é uma pergunta bem legal e não sei se vocês viram, né, quando a gente falou um pouco de indicadores, os indicadores eles têm justamente essa função. Né? Quando você estabelece indicadores, sejam eles indicadores de crescimento, indicadores de frutificação, né? O avanço do calendário fenológico ali, indicadores de solo, tudo isso, né? Quando você for fazer as mensurações, seja trimestral, semestral, no período que você definir, esses indicadores vão retroalimentar você se o seu PRAD está tendo eficiência, se ele está se desenvolvendo. Então, na etapa de indicadores, você vai ter que listar quais são esses indicadores de acompanhamento. Tem mais algum, Igor? Vai ter mais uma pergunta aqui para a gente finalizar. E, pessoal, assim, se vocês não curtiram aí o nosso canal, dá uma curtida aí. A gente sempre curte nosso Instagram também, acompanha a gente. Apesar da gente já ter 3 anos desenvolvendo cursos e treinamentos na área de meio ambiente, a gente só começou a trabalhar online a partir de fevereiro desse ano. Então a gente ainda estamos produzindo muito conteúdo legal, já temos vários cursos disponíveis e dá uma acompanhada na gente, o tempo inteiro a gente está aqui fazendo esses bate-papos, essas lives, até porque, né, isso é um pouco do quando a gente estava na faculdade, a gente sentia muito essa falta de proximidade com o mercado, né? E até quando a gente está no mercado, a gente sente um pouco essa falta de comunicação, né, entre os profissionais da área. Então, a gente vai gerar vários momentos como esse. Acompanhe a gente, tá? A gente também, pessoal, a gente é uma empresa que vive de faturamento, então eu não posso deixar de falar. A gente tem um curso completão do recuperação de áreas degradadas aí, que eu apresento uma parte, o professor Dari outra parte, e a gente tem também um curso de ecologia florestal, tá? Para vocês não acharem que é que é spam, que é nada, mas amanhã a gente vai enviar um e-mail para vocês explicando um pouco desses cursos, com uma oferta bem boa aí, por vocês terem ouvido aqui a nossa apresentação. E fiquem à vontade de conversar com a gente, mandar dúvida, bater papo. Acompanhe a gente quer realmente ter uma comunidade assim legal em que a gente possa trocar experiência. Mas eu vou voltar aqui para a pergunta. Bom, a pergunta foi o seguinte, né? Vou ver se eu entendi. Se eu não entendi, a pessoa que perguntou me corrige. Você dentro do EIA, né, tem uma área para recuperar, foi indicada uma área para recuperação, e essa área ela estava num nível de degradação que não poderia ser recuperada. Né, o que eu já discordo um pouco nesse quesito, porque eu acho muito difícil a área não ser possível ser recuperada. Né? Ela pode não ser viável, mas não ser possível eu acho um pouco complicado, porque ela pode ser que ela exija muito recurso, muitas técnicas, ser muito cara, mas o fato já de dizer que não é viável, para mim já é complicado, porque para mim existe sim a viabilidade na recuperação. Pode não ter recursos suficientes para isso, mas indicando que ela não sendo possível de recuperação, se poderia ser escolhida outra área. Né? Se o PRAD, normalmente dentro do processo de licenciamento, ele vai vir como uma condicionante, e uma condicionante de uma área que você degradou, e se ela não vier como uma condicionante, se você está recuperando uma outra área que, por exemplo, não é sua, ela está vindo como uma compensação. Então, se ela está vindo como uma compensação e você negou essa área, provavelmente o órgão ambiental, o órgão, enfim, fiscalizador, vai indicar outra área para que você possa trabalhar aí a recuperação. Tem algum perigo? Não. Bom, pessoal, a gente acabou as perguntas, né? E a gente vai encerrar por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido acrescentar um pouco aí dentro do trabalho de vocês. Né? Essas lives é um período curto para a gente bater esse papo, para a gente conversar.
né? Se tiver alguém em Salvador, a gente tem esse curso presencial também no próximo mês. No curso presencial a gente tem um turno só dedicado ao prédio simulado. Então, no curso online a gente também explora um pouco mais esse conhecimento. E eu queria agradecer muito a participação de vocês, as perguntas, e não deixem de acompanhar a gente, curte o canal aí, segue a gente no Instagram que a gente está sempre postando. E também, pessoal, qualquer e-mail aqui, esse e-mail que vocês estão vendo, podem me mandar perguntas, eu mesmo posso responder. E se surgirem dúvidas, não deixem de procurar a gente. Muito obrigado e até a próxima live.